Mateus 21, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes respondeu: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aqui lida. Agradecemos o privilégio que temos de estudar detalhes referentes à oração, à tua provisão. E nós te pedimos que, por misericórdia, o Senhor nos ajude a entender, ó Deus, mas de tal modo que a nossa vida seja mudada no sentido de que oremos mais, de que creiamos mais na tua provisão, de que nos aproximemos mais do Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou fazer uma recapitulação rápida, como a gente geralmente tem feito, e aí a gente chega no ponto em que estávamos, tá bom? Eu acho que não foi aqui. Só um segundinho, problemas. Opa. Foi, pronto, agora está ok. Iniciamos falando sobre a importância da oração e aí mencionamos, né, que não tem como a gente, pelo menos para quem é um servo de Deus e pensa que a oração não é algo importante para a vida, é algo estranho, porque é senso comum olhar para a Escritura e perceber o quanto a vida de oração é tratada com bastante relevância na Escritura. Eu mencionei alguns casos de homens de oração, mas me ocorre que eu não mencionei, por exemplo, os apóstolos. Quando tem aquele episódio da instituição diaconal, em que havia o problema nas mesas das viúvas dos helenistas, e os apóstolos falaram assim: olha, a gente não pode resolver tudo, não. Vamos eleger homens, tal, e aí elegem aqueles diáconos, e aí eles falam: nós nos consagraremos ao ministério de quê? Os irmãos lembram? Oração e pregação e palavra. Palavra e oração. Eu não me recordo se é o Spurgeon que fala que são como duas pernas, a oração e a palavra. Se você não tem uma delas, você é um crente manco. Tem um versículo em Provérbios que diz assim, que mostra essa ligação dos dois, né, oração e palavra, como impossível de dissociar as duas. Ele fala assim, que quem se recusa a dar ouvidos à lei de Deus, até a sua oração é abominável ao Senhor. Mostrando essa associação tão ligada. Isso, por que eu digo isso? Porque é um risco grande que nós presbiterianos temos de palavra e vida de oração. A gente ama estudar a Escritura, estudar. E às vezes a gente deixa de lado esse tão importante meio de graça dado pelo Senhor, que é a oração. E nós mencionamos aí vários homens de oração. Falamos de Enos, que a partir de Enos começa a se invocar o nome do Senhor. Isso no aspecto de orar e de culto público a Deus. Falamos de Abraão, que falava diretamente com Deus. Falamos de Jó, de Elias. Falamos de Davi com seus salmos, que são várias orações dele mesmo. Falamos de Cristo. A Escritura diz que Cristo tinha o costume de orar. E quando
em grande angústia, a Escritura diz que ele orava mais intensamente. Quanto mais angústia, mais oração. E mencionamos também o fato de como nós, como discípulos dele, agimos parecidamente com os discípulos ali no Getsêmani, que não consegue orar nem por um instante, vigiar, não consegue. A gente é ágil para dormir e tão lento para orar ao Senhor. Falamos ainda da questão de o quanto a oração tem relação, de fato um momento de você falar com Deus e não necessariamente um momento de pedir. E eu mencionei o fato de conversar com um amigo e gastar tempo. Você perde hora conversando com alguém, joga a conversa fora, pega o telefone e liga para alguém, ou encontra com uma pessoa na rua, eita, passou 20 minutos que nem vimos, eu estou atrasado, e vai embora. Porque nós gostamos de conversar com quem amamos. O tempo voa, mas com o Senhor nós não conseguimos gastar muito tempo em oração. Isso porque tem alguma coisa de errada na nossa visão sobre o que é oração. Dito isso, falamos sobre um pouco dessa história da oração, como a oração, como era a oração antes da queda, era uma conversa com Deus diariamente. Adão conversava com o Senhor na viração do dia, o Senhor aparecendo a ele no jardim, como alguém, certamente. Ali há uma ideia de uma teofania de Deus ali manifestando sua presença no jardim e conversando com Adão. Tanto que Adão se esconde no jardim do Senhor, porque ouviu a voz do Senhor no meio do jardim. Era, de fato, Deus se manifestando presentemente. E falamos que essa manifestação continuou, mas não de maneira regular, como era no jardim, por causa da queda, mas de maneira extraordinária. Abraão falando com Deus diretamente, intercedendo por Sodoma e Gomorra, Deus apareceu como um homem ali para ele. É tão forte esta relação da intercessão de Abraão ali na presença de Deus, que a Escritura vai tratar, por exemplo, Abraão e Ló recebendo estes homens. Lá em Hebreus, quando fala sobre hospitalidade, fala assim: alguns receberam anjos praticando hospitalidade sem saber que eram anjos, porque de início eles não tinham noção que eles pensavam que eram homens, porque de fato era uma teofania, homens ali. E Abraão depois, quando percebe que está diante do próprio Deus, faz uma intercessão ali presencialmente. Estou dizendo isso para mostrar que na história, entre aspas, da oração, no jardim Deus falava diretamente, diariamente, com acesso direto, sem mediação. Depois isso começou a ser mais de modo extraordinário, os homens falarem assim diretamente com Deus, normalmente por meio de profetas. E Abraão era um profeta, e por isso que Abraão via Deus face a face e conversava de tal modo de poder interceder e por causa disso. Tanto é que eu não me recordo se foi Faraó que Deus fala com ele e fala: olha, peça a Abraão que ele vai interceder por ti, porque ele é um profeta, ele vai interceder por ti. Ou se foi, no caso, no outro episódio de Abimeleque, agora realmente eu não me recordo qual dos dois. Mas esse continuar da oração vem por causa da queda, precisão de mediação, tanto sacerdotal quanto do ofício profético, e caminha até chegar a Cristo, por meio de quem temos acesso direto ao Pai. E aqui eu já falo também mais um detalhe sobre a oração, que é o seguinte: nós oramos a quem? É uma pergunta para a turma, viu? A quem nós oramos? Para quem? Para Deus. Mas para qual pessoa da Trindade? Fica mais difícil a pergunta, né? Olhe para a Escritura e se recorde aí. Pode falar mais alto. Eu vi lábios mexendo aqui. Pede ao Pai na mediação do Filho e no
na assistência e intercessão do Espírito Santo. É isso mesmo. Sabe algo de interessante? Você não encontra na Escritura nenhuma referência de oração ao Espírito Santo, de pedir, você peça ao Espírito Santo. Você vai ver a oração pedindo diretamente ao Pai ou ao Filho, por ser ele mediador. Mas regularmente o próprio Cristo ensina como? Vós orareis assim. E se você, Pai Nosso, exatamente. E se você lembrar, Cristo fala assim: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome. Vai perceber que regularmente esse é o pedido, é o modo como Cristo ensina a oração. É a oração ao Pai por meio do Filho, na mediação do Filho. E aí nós contamos com a intercessão do Espírito, com o auxílio do Espírito Santo, porque nós não sabemos orar como convém. Certo? Então, esse é o caminho regular na Escritura para a oração. Falamos também sobre questões e temas difíceis. E aí andamos e falamos assim, olha, a Bíblia revela detalhes difíceis, sensíveis e fáceis de deturpar. Tanto é que foi objeto de muitas heresias na história. Por exemplo, Jesus Cristo é Deus e é homem. Como assim é Deus e é homem? Havia duas naturezas. A natureza humana, a divina natureza humana. E elas brigavam entre si. Não, agora a natureza humana de Cristo quer fazer isso e a natureza divina quer fazer aquilo. Não, porque era uma pessoa só. Mas como é? A Bíblia não diz. Ela só nos ensina que era uma pessoa. É um só Cristo. Ele tinha duas naturezas, divina e humana. E aí nós não temos como desvendar, nem como perscrutar os detalhes de como essas duas naturezas não entravam em choque. A Escritura não revela. Então, não temos como especular. E aí eu trouxe a citação de Calvino mesmo, viu? O que é que Deus... alguém pergunta assim, o que é que Deus fazia antes da fundação do mundo? O inferno para os curiosos. Eu encontrei pelo menos duas citações de Calvino para esta afirmação. Uma no comentário de Calvino às cartas pastorais, mais especificamente de 1 Timóteo, e outra nas Institutas, ele faz esta citação. Mas para dizer assim, pare de especular, porque Deus não quis revelar. Simplesmente assim. E as tentativas de especulação normalmente caem em heresias. Normalmente. Ou em discursos sem propósitos. Perca de tempo. Certo? Há temas difíceis também de se relacionar. Por exemplo, nós mencionamos a questão da soberania de Deus e responsabilidade humana. É dificílimo mesmo. É tão difícil que até hoje a maioria dos batistas, eu diria que pelo menos aqui nos batistas no Brasil, não conseguem perceber isso na salvação. E aí creem no livre-arbítrio. Mas o homem tem livre-arbítrio. Aí a gente faz o exemplo da prova por absurdo que demos na última semana. O anticristo tem livre-arbítrio? Vai ter livre-arbítrio? Porque se ele tiver, o plano de Deus pode falhar. Ele pode desistir de ser anticristo, porque ele tem livre-arbítrio. Pense aí. Então, são provas pequenas para mostrar. Não existe livre-arbítrio. Adão teve. Eva teve livre-arbítrio. Mas o tema não é esse. Eu não vou aprofundar nisso. Mas perceba, livre-arbítrio, não existe. Mas perceba, existe responsabilidade. Nós temos liberdade de ação, mas a nossa vontade não é livre. Nós somos, por natureza, escravos do pecado. A natureza humana é assim, por assim dizer, escrava do pecado.
Deus a liberta, mas nós continuamos com inclinações, eu estou procurando só o termo correto para não cair numa heresia aqui também. Como? Não entendi. Pode falar, Aldo. Continuamos com a mancha do pecado, de fato. Nós não fomos libertados da presença do pecado e nós temos ainda inclinações, vou usar a palavra, mas nós não somos mais dominados pelo pecado como éramos. Então, veja, nós temos liberdade de ação. Eu escolhi pegar isso aqui agora e levantar isso aqui. Mas Deus já decretou tudo. A Bíblia fala que todos os nossos dias foram escritos e determinados sem que um deles existisse ainda. Então, Ele decretou tudo na história. Ele decretou e eu escolhi. Isso não entra na minha cabeça. É, de fato, difícil mesmo. Tem um texto claríssimo para isso, lá em Atos, capítulo 1 ou 2, eu não me recordo a referência exata, quando Pedro fala assim, que Cristo foi entregue, acho que é Atos 2, 22, 23, deixa eu ler o texto que é melhor, pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou é 1, 23 ou é 2, 20, alguma coisa assim. 2, 23. Atos 2, 23. Olha o 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Deus designou que ele iria ser morto na cruz. Está escrito na história. Antes da fundação do mundo. Apocalipse fala sobre isso. Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E aí, no mesmo versículo, ele fala, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. No mesmo versículo, soberania e responsabilidade. E Pedro não explica para a gente como é isso. Pois é. Porque, de fato, é insondável. Não tem como você sondar como é que isso ocorre. Só mostra que vocês são responsáveis, vocês mataram, vocês são iníquos e, ao mesmo tempo, Deus designou que seria assim. Pronto, são coisas difíceis. Eu dei o exemplo da conversão. E é muito comum, de um tempo, eu diria assim, que talvez fim dos anos 80, 90 para cá, a expressão de dizer assim, eu me converti, começou a ser combatida. Não, você não se converteu, Deus é quem converte o pecador. Ok. No quesito soberania é assim que acontece. A Bíblia fala que ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6, 44. E o verbo trazer ali é arrastar a força. Se você quiser anotar na sua Bíblia, ali pode grifar. Trouxer. A palavrinha significa arrastar, contra a vontade. É como, inclusive era uma palavra, um verbo usado para você, para as pessoas que pegavam a corda, pegava um balde na corda, jogava lá embaixo do poço e puxava a água para cima com força. Ó, tum, tum, tum. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se ele soltar, a água cai lá. A água volta para o lugar de origem dela. É essa a ideia. Mas, ao mesmo tempo, tem versículos dizendo... Eis que estou a bordo de bato. Se alguém me ouvir. Como é isso? Aquele que converte o pecador do seu... Converte o pecador, mas não é Deus quem converte? Como é isso? É porque tem versículos que estão... Esse de Atos 2, no mesmo versículo estão as duas faces da moeda. Mas tem versículos que Deus quer enfatizar a nossa responsabilidade. Por exemplo, sobre santidade, a Bíblia fala santificai-vos.
Mas Paulo falou aos Coríntios que Jesus é a nossa santificação. Mas não é eu que tenho que santificar? Como é que Jesus é que é a nossa santificação? Porque, de fato, são as duas coisas, de modo que a nossa mente fica assim, um tanto confusa em tantos trechos. É normal. Até Paulo ficou assim. E aí chegou um ponto, ele fez assim, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, do conhecimento de Deus. Dito isso, separei petição e intercessão para você lembrar. Petição é sobre você, intercessão é quando você ora por alguém externo a você ou ao momento. Ao momento que eu falo de igreja, por exemplo, ou a um grupo de pessoas ou família. E aí levantamos a pergunta, se Deus sabe todas as coisas, por que orar? Eu já adianto a resposta, na última semana eu fiz isso, tanto a oração peticionária quanto a oração intercessória são parte da ordem da providência e uma grande matriz de causas e efeitos através da qual Deus governa o mundo. Deus escolheu a oração como meio de executar sua provisão em tantos momentos da história. Quais são esses momentos? Eu não vou saber quais são todos os momentos em que Deus escolheu. Vai ser por meio desta oração. No caso de Elias, vai ser por meio da oração de Elias. No caso de Ezequias, que nós vamos falar mais à frente, foi a oração de Ezequias o meio que Deus escolheu. E aí você deve perceber que privilégio nós temos de participar da ação, da providência de Deus por meio da oração. Mas isso é só com oração? Não. Pregação da palavra é outro exemplo disso. Deus escolheu a loucura da pregação para que os eleitos dele sejam alcançados. Aí os chamados, não sei se são, eu creio que os hipercalvinistas, não preciso nem pregar porque Deus já elegeu todos, ele vai providenciar o meio dele ser salvo. Mas vai ser pregação. Ou tua miserável, ou de outro. É uma arrogância sem tamanho de pensar que eu, como servo de Deus, não tenho a responsabilidade de pregar a palavra, de anunciar o evangelho. Eu gosto da frase do reverendo Sérgio Lima. Ele fala assim que a obra de Deus é como um trem-bala, em alta velocidade, vai chegar ao destino. Não vai ser o seu dedo, sua mão botando na frente que vai conseguir parar a obra do Senhor. Peça a Deus o privilégio de ser colocado nesse trem-bala e participar dessa obra. Ela vai, de fato, ocorrer com ou sem você. Você não é nada diante do Senhor. Mas aqueles que são eleitos, uma marca característica é o desejo ardente por participar desta obra. Em um aspecto, na pregação, no alcance de almas dos eleitos de Deus, que serão transformadas. Em outros, por meio da oração. Andando mais um pouquinho, nós trouxemos alguns pressupostos. E aí falamos. Ao estudar temas profundos como estes, não perca de vista, a Bíblia é a palavra de Deus. Porque você pode chegar em pontos difíceis demais e começar a questionar esse versículo, questionar aquele, e a Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz que é assim, é assim. De fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Segundo, os decretos de Deus são imutáveis. Ao orar, não perca de vista, Deus não vai mudar os seus decretos. Isso te dá, na verdade, segurança, que o plano dele não vai falhar. Se ele prometeu que ele vai guardar o teu depósito até aquele dia, ele vai guardar. Se ele prometeu que há de completar a boa obra que iniciou em sua vida, não é teologia da prosperidade, não, viu? Toda vez que você fala algum versículo assim, que é tão deturpado nessas... ele vai completar a boa obra de salvação que começou. A providência de Deus é isenta de riscos. Isso aqui é um termo muito usado no livro inteiro desse de Paul Helm que nós mencionamos na última semana, que é base para esse capítulo que estamos expondo. Deus não
não executa a história com risco de dar errado. Se o livre-arbítrio acontecesse, meus irmãos, se existisse livre-arbítrio, Deus nem saberia do futuro. Ou, e mais, os planos dele poderiam falhar. Por exemplo, se existisse livre-arbítrio, oração não servia para nada. Olha essa afirmação. Se nesse mundo caído existisse o livre-arbítrio, a oração, aliás, a oração intercessória ou peticionária não serviriam para nada. Que a oração do louvor serviria para louvar, ok. Quer ver um exemplo disso, que essa afirmação não é leviana? Como é que você ora para Deus se livrar do homem mau, se o homem mau tem livre-arbítrio para poder te matar? Não serve para nada. Como é que você ora para Deus converter o coração? Senhor, abençoa meu marido que não é crente, minha esposa que não é crente, meu filho, meu pai, meu amigo que não é crente. Mas ele tem livre-arbítrio, Deus não pode fazer nada. Percebem? Esses são exemplos bem simplórios para você perceber. Se o livre-arbítrio existisse, a providência de Deus corria risco. Porque Deus não ia conseguir alcançar os eleitos, porque algum eleito tem livre-arbítrio e pode desistir no meio da caminhada. A providência de Deus não tem risco de falhar, porque ela executa os decretos de Deus de antes da fundação do mundo. Deus decretou que aqueles homens iriam matar crucificando por mão de Nicos. E eles o fizeram. Então Deus incitou eles a fazer o mal? Não, eles fizeram porque quiseram. Como é que eu sei disso? Porque a Escritura mostra exatamente. Vocês foram lá e mataram ele por mão de Nico. Vocês fizeram isso com maldade, querendo, desejando. Deus não precisa empurrar ninguém para fazer o mal, porque o pecado já habita no coração do homem. Ele por si só faz, com prazer, inclusive. Outro pressuposto, Deus responde às orações. A Escritura mostra isso e nós experimentamos isso na caminhada cristã, que Deus responde nossas orações. E o outro pressuposto é que Deus ensina na Escritura sobre oração. A oração não é uma coisa deixada assim. Faz o que você quiser, ore do jeito que você quiser e acabou. Não. Deus traz parâmetros sobre a oração. Por exemplo, Deus fala na Escritura, em alguns casos, não ore, nem peça. Jeremias 7,16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não ouvirei. Em um caso específico, Deus fala para o profeta Jeremias, nem ore. Como é assim, rapaz? Deus manda não orar por um caso específico? Olhe, por exemplo, Cristo fala assim, é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Não adianta você orar por um não eleito, ele não vai se converter. Mas eu não sei quem são os eleitos. Ok, tudo bem. Então você ora por ele porque você não sabe quem é eleito, que ele é eleito. Que difícil isso, não é? Não é tão difícil, não. É difícil, viu? Mas não é tão difícil. Sabe por quê? Porque a Escritura fala, por exemplo, deixa eu só pegar a referência, que tem orações sobre pessoas que Deus não vai ouvir, ele fala, não ore por essa pessoa. Alguém lembra que texto é esse? Algum texto bíblico que fala isso? Por esse tipo de gente, de pessoa que pratica esse tipo de ação, não ore, ele vai para o inferno. Alguém lembra qual é? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Ora, mas eu não sei quem são os que blasfemam. Sei. Tanto sei que a Escritura fala mais de uma vez. Lá em 1 João 5,16 diz, se alguém via seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida.
aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. Há pecado para a morte. E por esse digo, ou por esse não digo que rogue. Não. Ore não. Pare para pensar que tem pessoas que foram, entre aspas, crentes, estiveram em nosso meio, são apóstatas, blasfemaram e blasfemam contra o Espírito de Deus. E a palavra de Deus fala assim: não ore por estes. Não é para orar, não. Se não é para orar, é porque eu sei quem são. Percebe? Que difícil. Pessoas que nós vamos olhar e dizer assim: olha, não ore por ele, não. Não tem jeito, não. É um blasfemo contra o Espírito Santo. É fácil identificar? Não. Não é fácil, não. A tempo oportuno, nós vamos trazer um estudo sobre esse tema, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós estamos mostrando que Deus não deixou a oração a cargo da criatividade da mente humana. Porque se ficar a criatividade da mente humana, a gente vai chegar nas aberrações de algumas igrejas ditas evangélicas, ou mesmo do catolicismo, que dirige oração pelas almas, dirige oração a imagens, vãs repetições, e tais, porque Deus colocou, eu vou usar o termo, regras. Olha, a oração é assim, assim, assim e assim. Pega só o microfone, por favor, para... A única pessoa que não precisa. Eu sei que o senhor vai colocar isso em uma oportunidade com mais tranquilidade, mas assim, a única preocupação que eu tenho, né, desses textos, seja nesse aqui, seja naquele outro que vai estar tratando da blasfêmia contra o Espírito Santo mais diretamente, é só assim, é que os dois eles estão dentro de um contexto de esclarecimento, seja esse, seja o outro, eles têm um contexto de esclarecimento. João não soltou isso aqui e deixou a gente bem assim, pô, então eu posso pegar esse texto aqui e eu construo qual é esse caminho. Exato. Não, o livro está tratando de um tema e ele vai desenvolvendo e chega nisso. Então, para o indivíduo não pegar esse versículo ou aquele da blasfêmia contra o Espírito Santo e só conhecer o versículo e concluir o que seria. Faça isso, mas com honestidade, olhando o contexto dos dois. Isso, hein? Boa colocação, presbítero, porque assim, você pode usar isso só para vingança. Estou com raiva do inimigo, ele é aquele blasfemou com o Espírito Santo, não vou nem orar por ele. E aí, na verdade, é uma vingança pessoal, coisa tão simplória, ao invés de analisar. No caso de João ali, eram falsos mestres que estiveram no meio. Hebreus fala, provaram dos dons celestiais. Mestre, conheciam. Eles não estavam brincando, não, de saber o que é a Escritura, não. Não engatinhavam na fé, não. Conheciam a profundidade da Escritura, só a profundidade da Escritura. E eles viram as costas contra o Filho, desprezam a obra do Filho. Lá, quando Cristo fala algo similar, eram aqueles que tributavam a obra do Filho, do Espírito Santo, na pessoa do Filho, como obra de Beelzebul. Era algo mais profundo. Eles viveram no meio do povo de Deus, experimentaram das bem-aventuranças do povo de Deus. Como é isso? Deixa eu dar um exemplo, já antecipando um estudo futuro. Lembra que Judas, o irmão do Senhor, fala assim, lembre-se que... Estou tentando lembrar da frase do texto. Tendo Deus salvado um povo, destruiu depois os que não creram.
ele libertou um povo, o povo viu as 10 pragas, o mar abrindo, viu as delícias da presença de Deus no meio do seu povo, vislumbrou tudo isso e continuou incrédulo. É possível, sim. Eles só achavam, se maravilhavam com o que acontecia. Olha que coisa linda, é de Deus isso aqui, viu? Rapaz, que conseguem vislumbrar que os demônios percebem que é de Deus e continuam sem crer, em desobediência. Da mesma forma. Só que, para piorar, estes viram as costas e zombam e ainda atribuem as coisas de Deus como coisas do maligno, como danosas. Isso era o que aconteceu com aqueles homens, virando as costas ao Filho, crucificando para si de novo, entre aspas, o Filho de Deus, como diz o autor aos Hebreus. E aí João chega e fala assim, não tem perdão, não. Não adianta orar, eles não vão dar meia volta. Então, de fato possível você identificar. Não é simples, mas é possível, e Deus põe regra, não ore. Andréia, por favor. Uma desobediência. Isso que ele falou assim, por isso aí você não ora. Não ore. É uma desobediência, não ore por eles. Agora veja, não é simplório você identificar. Normalmente, quem identifica não é o indivíduo. Você vai ver que na Escritura quem identifica é a igreja. Por exemplo, quando Paulo fala tratai como gentil publicano, é o quê? Tratar como apóstata. Então, a igreja é quem identifica aqueles que apostatam da fé. A igreja que eu falo biblicamente concílio. Eu falei Paulo, Jesus Cristo que fala isso, Mateus 18. Tratai como gentil publicano. Ô, pastor, aí eu gostei dessa aí. Acho que o crivo individual ele é muito frágil. É muito frágil. Entendeu? Você sozinho você vai querer se vingar. Estou com raiva de alguém porque fez isso. Eu não vou nem orar por ele porque ele não tem salvação para ele. Não é individual. Você vai perceber que na Escritura o trato geralmente é coletivo. E no Antigo Testamento já tinha isso. Já tinha você eliminar do meio de Israel, né, aqueles que eram apóstatas. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso é que Deus ensina sobre oração. Você vê, por exemplo, em Isaías, Deus rejeitando a oração de quem está com o coração impuro. Isaías 1,15 diz, quando vocês estendem as mãos, eu escondo de vós os olhos. Quando vocês multiplicam as vossas orações, não ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Não quer dizer que Deus não está ouvindo literalmente. Não ouço, quer dizer, Deus não contempla. Eu rejeito a oração de vocês. Vocês estão falando aí, ok, pode falar. Sabe o filho quando está com birra e pede uma coisa, mas eu quero. Ou então com petulância, você percebe que no fundo ele está querendo uma afronta ou está querendo para alguma coisa errada, você fala assim, pode falar aí, vai falar aí até, deixa falar. Ou está chorando, não. Aí a gente fala assim, quando casar, sara, né? Quando casar, sara. Pode chorar. Não vai ganhar, não. A palavra para Isaías, através do profeta Isaías, para o povo de Deus, com as mãos cheias de sangue, era com maldade mesmo, com dolo. É dizer, eu não ouço, eu não vou atender o seu pedido. Certo? Então, Deus colocou regras. A oração não é feitiçaria. Oração Meus irmãos, muitos crentes ou ditos evangélicos, e alguns crentes de verdade, às vezes oram como uma feitiçaria. Tanto é que questiona porque, Senhor, eu orei tantos anos por isso e o Senhor não atendeu. Opa, não é feitiçaria, não. Feitiçaria, você diz as palavrinhas mágicas lá, faz o rito todinho, e aí a coisa tem que acontecer. Não é feitiçaria. Oração tem relação com um inferior pedindo a um superior. Não é um superior que domina um mantra e consegue, que executa um mantra, um ritual, e consegue dominar um poder
transcendente. Não. Ao não ser atendido pelo Senhor, saiba, Senhor, eu me coloco no meu lugar. A tua vontade é soberana. Irmã Márcia. Mateus 18, 17 é o texto que fala do perdão. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Isso, o texto que eu citei agora há pouco, isso mesmo. Mostrando que a igreja que é a liderança mesmo, viu? Tem esta prerrogativa de disciplinar o faltoso e até considerá-lo como um apóstata. Certo? Ainda, Deus dá garantias sobre a oração. Ainda falando sobre os ensinos do Senhor na Escritura sobre a oração. Nós lemos Mateus 21, 22. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ah, mas eu criei, Senhor, e não recebi. E agora? Como é que fica isso? Mas você tem que se lembrar que a Escritura não é um compêndio sistemático de temas. Gênesis é o livro que vai falar tudo que a Bíblia fala sobre a criação. Não. Onde a Escritura diz que os céus proclamam a glória de Deus, não está em Gênesis, está em Salmos. Onde diz que os ímpios são indesculpáveis porque têm a criação como reflexo da glória de Deus, da divindade, do eterno poder, é em Romanos. Então, você não pode pegar um texto da Escritura para criar doutrina. Sabe quem é que faz isso? Seita. Seita pega um versículo só. Já viram, os testemunhas de Jeová pegam um versículo lá de Apocalipse e falam assim, 144 mil. Aí eu falaria assim, então você está de fora, porque da criação para cá já passou de 144 mil, ó. Só no tempo de Elias tinha 7 mil que não se prostraram a Baal. E aí, quando você lê o versículo sequente, ou é o anterior, sequente, fala assim, e eis que uma multidão que ninguém podia enumerar de todos os povos, tribos, línguas e nação. De número, exato. Então, você não pode pegar um versículo para criar doutrina. Então, o que é que você faz? Vai ler outros textos bíblicos que falam sobre o ponto. E nós vamos perceber que, de fato, se você pedir, isso aqui é verdade, se você pedir em oração, crendo, recebereis. Mas a pergunta é, o que é crer que Cristo fala aqui? É só acreditar em uma coisa que vai acontecer puramente assim, vazio? Não. Qual é o conteúdo da verdadeira fé? Você vai perceber, por exemplo, em outros textos da Bíblia, que a verdadeira fé sem obras é o quê? Morta. Opa, então é possível você expressar uma falsa crença na sua oração e não ser atendido, mesmo achando que crer é só um movimento intelectual de acreditar em alguma coisa, e não é. Dito isso, vamos caminhar para o cerne da questão. A realidade da oração, que é esse ponto. A gente perguntou assim, se Deus é imutável, se os decretos de Deus não mudam, para que orar então? Deus já decretou tudo. Para que serve a oração? Eu não preciso orar. Deus já sabe todas as coisas, mencionamos. Salmo 139, ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já sabe o que eu vou orar. Mas o salmista continua orando. Algumas pessoas pensam que, por Deus ser imutável, a oração não passaria de uma encenação. Serve para nada, a oração é só eu estou ali fingindo, falando que Deus já sabe o que eu vou orar, Deus já sabe o que eu preciso, Deus vai me dar, independente da oração. Desse opa aqui é porque nós vamos falar sobre Ezequias.
E essa imagem aí, o que é que os irmãos enxergam aí? O que a oração tem a ver com isso aí? Comunhão, relacionamento, intimidade. A oração não é uma encenação. A oração é real. Realidade é de real. A oração é um momento em que, de maneira verdadeira, falamos com o nosso Deus, não como uma encenação. E aí eu coloco essa imagem aqui para falar, por exemplo, que você precisa ter noção que não é uma relação entre iguais. No casamento é uma relação entre iguais. Porque vocês conversam. Ainda assim, há aspectos de soberania, entre aspas, no casamento. Na esfera da família, o marido ele tem característica dada por Deus, tem função de liderança. Mas a melhor analogia que eu creio que nós podemos fazer é de um pai e filho. E aí eu vou dar exemplo para vocês. Veja uma pergunta. Deus já sabe do futuro. Deus já decretou como vai acontecer. Então, oração é ensinação? Não. Vou dar um exemplo de pai e filho. Imagine o seguinte. Os pais geralmente têm opinião formada sobre as questões sobre os filhos. Normalmente tem algumas opiniões formadas sobre como agir em determinadas situações. Sim. Tem. Os filhos conseguem entender as ações dos pais, de certo modo. Às vezes sim, às vezes não entendem nada. Só tem que se submeter. Imagine essa situação hipotética. O pai chega... Hipotética não, é bem real. Viu? Você está lá e chega lá o filho, tudo daquele jeito. Aí você já fala assim, já vai pedir para fazer tal coisa. Você já sabe o futuro. Você sabe até o jeito que ele vai pedir. Você sabe o que ele vai fazer quando dizer não, espernear, chorar ou ficar resmungando. Às vezes você sabe até a frase que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó. Tan. Mas você espera ele chegar. E ele vem. E às vezes ele vem, já sei que o senhor vai responder. Às vezes solta isso mesmo. Eu já sei que o senhor vai dizer não. E mesmo assim pede. Não é? E ele pede e você tem o diálogo e você diz o não. Ou às vezes você surpreende ele com um sim. E você tem um relacionamento real de desiguais. Um que sabe do futuro, um que sabe tudo o que vai acontecer, um que não sabe nada. E às vezes depois ele fala, você já sabia, não era que eu ia pedir isso? Já sabia. É real. Deixou de ser real porque um sabia de tudo? Deixou de haver intimidade? Relacionamento vivo? Não. Não deixou de ter, só porque um sabe mais do que o outro. Guarde as proporções e perceba que privilégio você tem de falar de maneira real com Deus que sabe de tudo e que ama e que promete cuidar. Deus ter decretado a história não diminui a realidade do relacionamento que temos na oração. Pelo contrário, nos mostra que privilégio nós temos de orar ao Deus que sabe de tudo. A oração é real. Nós podemos desfrutar da oração. Isso deve nos fazer, pelo menos, tomar duas atitudes. Primeiro, fazer como Paulo faz. Eu gosto demais dessa expressão de Romanos 11. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Eu não consigo sondar
Eu não consigo entender todos os detalhes dos decretos, da provisão, do cuidado, da sabedoria dele, mas me resta dar glórias ao Senhor. Glorificar esse Deus. Segundo, deposite sua confiança num Deus que nos trata como filhos. Ele é Pai. Nos trata como filhos adotados. Não somos bastardos, não é como um filho assim que você cria, como no tempo da escravidão, botavam um escravo para morar na casa e não. E Paulo até usa esse argumento, olha, nós não somos filhos do escravo, não, da escrava. Nós somos filhos de Sara. Esse é o argumento de Paulo para mostrar, olha, nós somos feitos filhos mesmo. Nós somos filhos de Abraão de fato, pela fé. A oração é real, glorifique mais a Deus, louve ao Senhor por este privilégio. Descanse mais, porque Ele nos trata como filhos. Nós temos esse canal de comunicação com o nosso Deus. Mas aí vem o segundo aspecto, da eficácia da oração. Como é que a nossa oração contribui de maneira eficaz para os propósitos de um Deus que é imutável? Tá bom, o filho vem e pede, ele já sabe de tudo. Como é que isso acontece então? Como a oração entra nestes propósitos de Deus? A Escritura trata Deus como aquele que atende às orações, que responde de fato aos pedidos. E até aparenta mudar de opinião. E aí vai entrar o que eu joguei lá no grupo do Zap, né, da mocidade, que hoje eu falaria, sobre Ezequias. Abra, por exemplo, Isaías 38, versículos 1 ao 6. Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei, pois aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Olha, Deus mudou de opinião aqui, não parece? Por causa de uma oração. Sendo bem objetivo, a enfermidade aqui era de fato para a morte. Quando o profeta fala assim, da parte de Deus, porque morrerás e não viverás, ele diz assim, olha, você está aí com uma doença terrível, não tem como. Vou dar um exemplo, assim, também, chama prova por absurdo. Se você arrancar o braço de alguém e não estancar o sangue, ele vai acontecer o quê? Vai morrer. Vai esvaziar o sangue, não tem o que fazer. É para a morte. Vai morrer, não tem cura. Esse era o caminho natural. Mas Ezequias não podia morrer, irmãos. Alguém sabe por quê? Alguém já viu isso? Pode falar, se alguém souber. Mas tem um motivo porque a ordem... Ok, o caminho é esse aí, viu? Mas por que ele tinha que colocar em... Aliás, não. Não era a ordem da casa, não. Eu estou aqui voltando 10 minutos. 15? Como é? Ah, não, 10. 10 minutinhos, viu? Pronto. Por que Ezequias tinha que colocar em ordem a sua casa? Pode dar mais chutos aí.
Eita, quase chegou lá. Vou dar uma dica, Mateus 1. Alguém conseguiu pensar em alguma coisa? A genealogia, o que é que tem na genealogia? Ezequias não tinha filhos. Jesus é descendente de Ezequias. Se Ezequias morresse, a linhagem messiânica parava. Irmãos, isso é... E como é que eu sei disso? Vamos lá, volta um texto, se você estiver anotando, no capítulo 20, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículo 1 vai falar de que, no fim do capítulo 20, vai falar que Ezequias morreu, depois dos 15 anos que Deus deu. Faça uma conta aí. 15 anos depois, Ezequias morre. Com quantos anos está aí que o filho dele começou a reinar? Com 12, Manassés. 3 anos depois que Deus deu os 15 anos, nasceu quem? Manassés. Mas tem mais. Mas se Ezequias morresse, o irmão dele poderia assumir o trono e a linhagem messiânica continuaria? Ezequias não tinha irmãos. Sabe o que aconteceu com os irmãos de Ezequias? Alguém sabe? O pai de Ezequias queimou em sacrifício a Moloque. Os filhos. Só sobrou Ezequias. E por que só sobrou Ezequias? Por causa da linhagem messiânica, por causa de Cristo, irmãos. E aí Deus escolheu que a oração dele contrita seria o meio pelo qual ele curaria aquela doença, que era para a morte mesmo. Ele ia morrer se não fosse a cura divina. Aí Deus efetua um milagre na vida de Ezequias. A doença é curada e o Messias vai vir, irmãos. Ele vem. Percebam que, vou voltar a essa citação que eu fiz lá no início, a do Paul Helmy. Essa aqui mesmo. Tanto a oração peticionária quanto a oração intercessória são parte da ordem da providência e uma grande matriz de causas e efeitos através da qual Deus governa o mundo. Deus escolheu a oração de pecadores como Ezequias, como eu, como você, para executar sua vontade. Que privilégio nós temos. É por isso que a Escritura fala: muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Por quê? Porque é um dos meios pelos quais Deus escolheu para executar a sua provisão, decretada antes da fundação do mundo. Mas que privilégio nós temos na oração. E se nós não tivéssemos orado? E aí? Será que teria acontecido? E aí? Tantas possibilidades. Aí entra Calvino, né? Um exemplo que o próprio autor dá, ele fala o seguinte. Esse nome sou eu que dou, não foi ele, não. Felisberto está lá estudando para um concurso, para uma prova. E aí, ele ora ao Senhor e passa. Depois ele chega... Não, eu acho que foi porque eu orei, e aí eu me estimulei a estudar mais porque eu estava orando. E aí eu passei porque eu estudei. Foi por causa disso, não. Foi eu mesmo que consegui isso. Paul Ramos vai falar assim, olha, como se o simples, a citação direta aqui, como se o simples efeito de orar a Deus fizesse com que aquele que ora redobrasse seus esforços e assim fosse bem-sucedido. Mas se isso é tudo que a oração pode fazer, então ela não é nada mais do que falar a si. Eu estou falando a mim. Então, não existe oração se é assim. Na verdade, irmãos, a vida não... Eu trouxe a citação aqui.
A vida não é uma caixinha como uma planta que você pega a semente e fala, se não tiver água, ela não brota. Se eu não molhar, acontece o quê? Não, se não tem água, não vai brotar. Ou senão, eu sei exatamente o que acontece. Na vida não é assim. Nós não sabemos. Porque entra no que Calvino disse. É especulação. Deus escolheu aquele modo, use. Agradeça a Deus por esse modo e use esse modo. Fale com Deus. Peça. Com fé, em nada duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda agitada de um lado para outro. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, diz Tiago em sua epístola. Nós somos chamados por Deus para orar, para falar com Ele. Por quê? Porque Deus nos quer perto. Deus chamou um povo para si, para andarmos com Ele, para falarmos com Ele. E isso é tão forte, irmãos, que a salvação poderia ser simplesmente a redenção da criação e criaturas. A salvação eterna, mas Deus escolheu, na salvação eterna, descer até nós e eternamente comungar conosco. Falar conosco por meio de Cristo, eternamente. Pense que uma das coisas que continuarão na eternidade é a oração, porque eternamente teremos acesso direto a Cristo. Falaremos com Ele eternamente. Microfone, por favor, rapidinho, só para os outros ouvirem. Minha voz é baixa mesmo. Então, eu não era crente ainda, mas eu sempre tive uma busca espiritual grande, né? Sempre busquei um monte de coisa, tentando achar o buraco que faltava no meu coração, né? E, nesse tempo, eu já conhecia o Ariosto, né, meu marido, e eu trabalhava num restaurante universitário, lá da universidade que eu me formei e tal, já era formada, trabalhava, e me veio, assim, aquele trabalho, me veio o desejo de fazer mestrado. E eu falei, beleza, vou fazer o mestrado, fiz uma negociação lá com a minha chefe e tal, e comecei a trabalhar um período e estudava para a prova em outro período. Mas eu tinha uma certeza muito grande dentro de mim de que eu ia passar. E de que eu ia passar com bolsa. E, assim, eu precisava da bolsa, porque eu já tinha o meu salário, eu precisava da bolsa para eu poder estudar. Mas, assim, eu não orava, eu não conhecia a Cristo ainda, né? O que pode ter acontecido, assim, né, nesse caso? Porque eu tinha certeza absoluta que eu só não falava para as pessoas, né? Tipo assim, não, eu vou passar. Porque, senão, eu ficava assim, poxa, eu vai achar que eu estou me gabando aqui, né? Me achando que eu estou poderosa, vou passar. Mas eu tinha algo muito forte em mim, falando assim, eu vou passar. E eu sentava, e o tempo que eu tinha era 2 horas de noite, era 4 horas de manhã, eu sentava e estudava o máximo que eu podia, né? Então, o que pode ter acontecido nesse caso? Salmo 73 fala assim, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim ao Senhor despertares desprezarás a imagem deles. Esse é o Salmo que fala daqueles que não conhecem ao Senhor, que são ímpios. Ele fala assim, que eles vão crescendo, vão fazendo seus projetos, vão tendo sucesso, mas Deus apaga esses projetos num piscar de olhos. Da mesma forma, esse não foi o caso, não é um caso exclusivo seu. Tem muitas pessoas que têm eu chamaria de insights em alguns casos. É insight mesmo. Você faz a leitura do tempo e percebe, rapaz, olha, deu certo isso, rapaz, a probabilidade de dar certo é muito grande. Pode ter sido só um insight. Uma coisa é certa, a graça comum de Deus atinge a todos, e Ele te agraciou com o passado. Isso aí é fruto da graça comum de Deus sobre... Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, né? Mas
pensar que, de fato, tinha alguma relação com oração e intimidade com Deus é bem difícil, porque aquele que não conhece ao Senhor, as boas obras, boas ações que nós julgamos serem boas, para o Senhor é afronta. O ímpio não consegue fazer nenhuma obra que agrade a Deus, nenhuma, zero. Tudo que ele faz é afronta ao Senhor. Então, eu não consigo enxergar alguma relação com oração e intimidade com Deus. Eu via, de fato, alguém procurando o vazio e Deus misericordiosamente conduzindo. Continue procurando, que vai chegar um ponto que vai chegar lá e... Pronto, de fato isso. Você percebe que Deus vai preservando os seus no decorrer da história, vão. Os eleitos de Deus, eles são dispensados de Deus dispensa sobre eles um cuidado especial. Eu creio que dispensa. A exemplo, eles não vão morrer enquanto não receberem o Evangelho. E aí sofre lá um acidente. Quantos casos você ouve assim? Sofre um acidente, morre todo mundo. E depois o cara sobreviveu. E aí, lá na frente, ele recebe o Evangelho e é transformado. Então, você vê assim, que de fato há um cuidado de Deus conduzindo o seu povo nisso aí. Certo? Deixa eu só caminhar mais 2 minutinhos, porque já estamos, de fato, no finalzinho. A oração, ela é eficaz. Quando é? Quando estamos no centro da vontade de Deus. O exemplo que eu dou é do filho para um pai. Quando o filho conhece mais sobre o pai, ele vai pedir menos algumas coisas, porque ele vai saber, ele vai ouvir não. Pense, você tem um vizinho que... Você tem uma escada mesmo, em casa, aí o vizinho fala assim, você me empresta a escada? Empresto, pode levar. Olha, esposa, toda vez que esse vizinho me pedir a escada, eu dou para ele, pode pedir. Pode vir aqui pedir a escada, que eu vou dar para ele a escada. O vizinho nem sabe disso, às vezes. Mas já há uma predisposição de dizer, todas as vezes que ele vier pedir essa escada, pode levar. Está aí, para ele levar. A Escritura trata Deus falando isso para alguns casos. Aqueles que pedem... como é? O texto de Paulo que fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E aí esse texto, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abri-se-vos-á, pois todo o que pede, o pede recebe, a quem bate, abre-se-lhe-á. Deus promete dar. É da parte de Deus, dar. O quê? Qualquer coisa que pedirdes em meu nome. O que é qualquer coisa? É qualquer coisa que soubermos pedir conforme a sua vontade. E por que eu sei que é assim? Porque Tiago vai repreender, porque a gente não sabe pedir. Sabe por que Tiago fala exatamente isso? Era uma dúvida. Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês não sabem pedir. Vocês estão fora do centro da vontade de Deus. É isso aí. Saiba pedir, porque de fato Deus promete dar àquele que pede com fé genuína, e aí vem o pressuposto que a fé genuína conhece aquele a quem pede, e quanto mais você conhece aquele a quem pede, certamente Deus atende os nossos pedidos. Pode ler? Leia, por favor. Ótimo texto. É, 1 João, só a referência para eu citar aqui no 1 João 5, 14 e 15. Ele nos ouve quando pedimos conforme a sua vontade. A oração é eficaz quando pedimos conforme a sua vontade. O
que é que esse tema traz para a gente? Primeiro, irmãos, conforto, porque Deus não nos atende muitas vezes. Que alegria! Porque a gente às vezes pede pedra e serpente. E aí a Bíblia fala que Deus é Pai. Se o filho pede pedra ou serpente, Ele não vai nos dar. Isso é conforto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos ouve. É igual, pai, deixa eu fazer. Não, não deixo não. Segurança. A providência de Deus na história, conforme os seus decretos, nos garante que a nossa vida está segura nos seus planos. Terceiro, relacionamento. Nós nos relacionamos com um Deus vivo e real, mesmo que Ele é infinitamente mais sábio, infinitamente maior do que nós. E, por fim, garantia. A garantia de que Ele não vai nos atender conforme nossa vontade, mas conforme os seus decretos. Que Ele vai nos atender conforme Cristo. Garantia porque a obra de Cristo é a garantia de que a nossa oração é atendida, é ouvida, é contemplada diante do Senhor. É por meio dele que nos relacionamos com o nosso Deus e Pai. Que o Senhor, por misericórdia, nos ensine a orar. Que descansemos na sua provisão. Que Ele nos abençoe. Vamos orar a última vez, encerramos. Pai, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina mais sobre o Senhor. E neste aspecto, sobre a Tua provisão sobre todas as coisas, infalível, imutável, perfeita, boa e agradável, como diz a Tua palavra. E podemos desfrutar disso. Ajuda-nos, Senhor, a nos relacionarmos mais com o Senhor, com a vida de oração. Dá-nos que oremos mais. Dá-nos que conheçamos mais ao Senhor, para que oremos com inteireza, com integridade, para que peçamos ao Senhor, não conforme os nossos prazeres, mas conforme a Tua vontade. Dá-nos o privilégio de participarmos, ó Pai, da Tua providência, ó Deus, através deste meio tão gracioso que é a oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus